bom dia, vai bem contigo, vai bem comigo, vai bem conosco, porque o Senhor é conosco até a consumação do século. Louvado seja o Senhor. Sexta-feira, mais um dia de ouvirmos uma mensagem de acordo com a palavra de Deus. É bom ter você comigo, é bom estarmos juntos. Então não se esqueçam de se inscrever, deixar o like e compartilhar esse vídeo, amém? E hoje a mensagem que vamos ouvir está fundamentada no livro de João, capítulo 14, versículo 16 em diante, que diz assim, vamos ler? E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro advogado, a fim de que esteja para sempre convosco. Jesus falando. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele vive convosco, está dentro de vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Glórias a Deus. Louvado seja o Senhor. Jesus falando. Jesus, antes de subir ao Pai, ele disse que ele rogaria ao Pai, como rogou, para que nos desse outro advogado, o Espírito Santo. O Espírito Santo, no tempo da lei, antes de Jesus vir ao mundo como homem, sofrer e morrer na cruz por nós, ao terceiro dia ressuscitar, ele parava sobre os homens, sobre os profetas que Deus queria usar. Após Jesus rogar ao Pai que o Espírito Santo viesse e Jesus subindo ao Pai, o Espírito Santo passou a habitar em nós. Nós somos templo do Espírito Santo, o Espírito Santo habita em nós. Onde nós formos, o Espírito Santo estará conosco, porque Ele habita em nós. E o Espírito Santo, Ele é o nosso consolador, Ele é o nosso advogado, Ele intercede por nós junto ao Pai. O Espírito Santo é o Espírito da verdade. É através do Espírito Santo que nós conhecemos e sabemos a verdade. É através do Espírito Santo que nossos passos são guiados para que nós não venhamos cair em erros, praticar pecados. Porque o Espírito Santo nos exorta, o Espírito Santo nos aconselha, o Espírito Santo direciona nossos atos, desde que nós realmente venhamos dar liberdade ao Espírito Santo. O Espírito Santo traz junto de si os dons e os frutos do Espírito Santo. E através desses dons do Espírito Santo, esse fruto do Espírito Santo e os frutos do Espírito Santo, como já disse outras vezes, são antídotos para nós vivermos nessa terra de uma forma mais tranquila, mais em paz, dentro da vontade de Deus, sem maiores sofrimentos. Mas nós temos que saber usar, não adianta nada ter o remédio, deixar na prateleira e achar que o remédio vai fazer efeito. Se nós não nos achegarmos ao Senhor Deus, se nós não entregarmos a vida para Jesus, se nós não quisermos aceitar Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós não vamos receber esse Espírito da verdade, esse advogado, o Espírito Santo, o Espírito Consolador, o Espírito da verdade, não vamos receber. Então, não receberemos também os dons e frutos do Espírito Santo. Não receberemos esses antídotos que nos fortalecerão para vivermos aqui até o dia que possamos estar junto de Deus na nossa pátria, nos céus. Mas precisamos querer receber. E à medida que queremos, aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador, recebemos o Espírito Santo, todos os dons estão em nossas vidas. O Espírito Santo está em nós, porque o Espírito Santo está em nós, os frutos do Espírito Santo também estão. E Jesus disse, vós o conheceis, porque Ele vive convosco, estará dentro de vós. Então, quando nós entregamos a vida para Jesus, o Espírito Santo habita em nós, Ele está dentro de nós. Nós passamos a conhecer o agir do Espírito Santo em nossas vidas. Nós passamos a conhecer a voz de Deus através do seu Santo Espírito em nossas vidas. Mas aqueles que não reconheceram Jesus como Senhor e Salvador, aqueles que não seguem os passos de Jesus, eles não conhecem o Espírito Santo, porque o Espírito Santo não pode habitar naqueles que negam a Jesus Cristo, aqueles que não seguem os passos de Jesus, aqueles que não reconhecem Jesus como Salvador. E o Espírito Santo não habitando neles, não tem como eles conhecer. Eu não posso conhecer alguém que está no Japão se eu nunca vi, se eu nunca falei com ele. Mas à medida que nós falamos, que nós estamos juntos, próximos, não precisa nem ver, a pessoa fala, você fala, chegou, ó a voz dele, não é? E assim é o Espírito Santo. Quando o Espírito Santo habita em nós, nós passamos a ter comunhão com o Espírito Santo. Nós passamos a conhecer o Espírito Santo. Nós passamos a entender a voz do Espírito Santo. E à medida que nós chegamos mais e mais a Deus, mais e mais ao Espírito Santo, dando liberdade a Ele, nós passamos a ter uma comunhão de tal maneira que os nossos atos, os nossos pensamentos serão sempre guiados e conduzidos pelo Santo Espírito. E quando estivermos à beira de um abismo, à beira de um erro, o Espírito Santo nos exortará, o Espírito Santo falará conosco, o Espírito Santo nos mostrará a verdade.
E Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. O Espírito Santo sempre nos conduzirá para Jesus Cristo, para o nosso Deus. O Espírito Santo sempre nos levará a seguir os passos de Jesus. Mas temos que dar liberdade, temos que querer, porque temos o livre-arbítrio e o Senhor não nos força a nada, a nada. Então nós conheceremos esse Espírito, o Espírito que o mundo não conhece. Nós conheceremos esse Espírito da verdade, nós conheceremos esse advogado, nós conheceremos esse Espírito Consolador. Não só conheceremos, como ele agirá em nossas vidas, ele agirá em cada ato de nossas vidas. E nós saberemos que nunca estamos ou estaremos sozinhos, porque o próprio Deus, através do seu Santo Espírito, habita em nós, está conosco, tem comunhão conosco e permite que nós venhamos ter comunhão com Ele, o Espírito da verdade. E Jesus continua aqui, porque Ele vive convosco, está dentro de vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Então Jesus subiu para o Pai e não nos deixou órfãos. Quando Ele subiu para o Pai, Ele deixou o Espírito Santo. Ou seja, Ele nos deixou de forma que pudéssemos ser guardados, guiados, protegidos. Não nos deixou abandonados, não nos deixou sozinhos. E é Jesus que diz: eu nunca te deixarei, eu nunca te abandonarei. O nosso Deus nos diz isso. Por que o nosso Deus nos diz isso? Porque o Espírito Santo é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. É Deus em nós, através da terceira pessoa. Então Ele nunca nos deixou, nunca nos deixará. E Jesus ainda fala: voltarei para vós. Irmãos, os tempos estão se abreviando. Você já parou para pensar como os dias têm passado rápido? Os meses têm se acabado rápido? Você já parou para pensar? Os anos passam assim no piscar de olhos. Os dias estão sendo abreviados. As coisas estão acontecendo. O que a Bíblia traz escrita para nos exortar, para nos ensinar, para nos avisar, está se realizando. Nós estamos vendo diante de nossos olhos aquilo que está escrito na Bíblia e que muitos de nós achamos que não aconteceria ou que demoraria muito para acontecer. Não, está acontecendo, está diante de nós. O tempo está sendo remido. Jesus está voltando. Louvado seja o Senhor por isso. E bem-aventurado é aquele que espera a volta de Cristo. Bem-aventurado é aquele que vive nesse mundo com foco, com objetivo na volta de Cristo, que espera e anseia pela volta de Cristo. Alguns de nós vivem nesse mundo de forma despreocupada, como se o que estivesse na Bíblia fosse escrito por homens. Sim, foi escrito por homens, mas por homens espirituais, homens que Deus usou, homens inspirados, melhor dizendo, não espirituais também, mas homens inspirados por Deus. Foi escrita por homens, mas guiados e conduzidos pelo Santo Espírito, pelo Espírito da verdade, pelo Espírito Consolador, pelo próprio Deus, através do Santo Espírito de Deus. Então, muitos acham que a Bíblia está escrita, simplesmente está escrita, que homens mudaram e que não vai acontecer. Irmãos, quem tem comunhão com o Espírito Santo, quem busca a Deus de todo o coração, quem busca e dá liberdade ao Santo Espírito, passa a ter experiências com Deus. Experiências que nos mostram que realmente Deus existe. Que nos mostram que o que está na Bíblia é verdade. Que nos mostram que o Satanás e seus demônios existem, que o mal existe. Irmãos, quantas vezes nós trabalhando aqui nesse escritório, eu e meu irmão Maico, nós fomos atender clientes e tivemos que expulsar o demônio desses clientes. Quantas vezes? E não digo só adulto não, até de crianças. Nós presenciamos ações terríveis, maltratadas, abandonadas até, porque os pais não tinham uma comunhão com Deus, porque os pais não seguiam a Jesus Cristo, e porque os pais não tinham a Bíblia como a palavra da verdade, porque os pais não se achegaram a Deus e deram liberdade ao Espírito Santo. Então agiam por eles mesmos, por suas vontades, por seu querer, e não ensinavam as crianças no caminho que é a verdade e a vida, seguindo os passos de Jesus. Não. Então essas crianças muitas vezes vinham ao nosso escritório pedir socorro, ajuda, porque os pais não as queriam, porque elas eram maltratadas. Quantas vezes nós tivemos que levar até o conselho tutelar,
Irmãos, existe o mal, existe o bem, mas no meio de tudo isso estamos nós e a escolha é nossa. Se nós decidimos acreditar que a palavra de Deus não é verdadeira, nós vamos viver por nossas próprias consciências, por nossas próprias vontades. Nós não vamos ter o Espírito Santo habitando em nós. Nós não vamos ter o privilégio de sermos guiados, conduzidos, amados e protegidos pelo nosso Deus. E nós não vamos ter a esperança da volta. É Jesus que diz: não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Ainda continua: dentro de pouco tempo o mundo não me verá mais, entretanto vós me vereis, porque eu vivo e vós da mesma forma vivereis. E naquele dia entendereis que eu estou no meu Pai, e vós em mim e eu em vós. Só estaremos em Jesus, Jesus em nós, se nós estivermos realmente em comunhão com o Espírito Santo. Se nós dermos crédito à palavra de Deus, se nós reconhecemos a Jesus como Senhor e Salvador, se nós dermos liberdade ao Espírito Santo, se nós guiarmos os nossos atos, a nossa vida pela palavra de Deus, se nós realmente queremos em Jesus de todo o coração, porque sem fé é impossível agradar a Deus. O diabo sabe que Jesus existe, o diabo sabe que Jesus tem todo o poder no céu e na terra, mas o diabo não segue Jesus Cristo, e por isso Jesus não está na sua vida. Ele não tem a esperança da vida eterna, ele não tem a esperança da paz eterna, ele não tem o direito de estar face a face com Deus, ele não tem o direito de participar de candelar surtios me porte você le surrish me porte malá surya mela candelar sitos me porte você le surri Jesus de solo se candelar sut me deixe você que se le chanai estoris me porte made malá suturish me porte você le surri riche candelar suturish chanai ave se Deus me porte amar Jeová redi me porte made candelar siturias vita so costume reixe de comprar situ esse Jesus de santo de santo. E o diabo, Satanás, não tem e não terá o privilégio de participar da Santíssima, grande Santíssima Ceia, junto do Deus Pai, junto do Deus Filho e do Espírito Santo. Esse é um privilégio nosso. O privilégio foi dado a nós por Deus. Então você, que até hoje não teve encontro com Jesus Cristo, que não recebeu o Espírito da verdade, que não recebeu o Espírito Consolador, o advogado que intercede por você. Muitas vezes nós praticamos atos que entristecem ao próprio Deus Pai, Deus Filho e ao próprio Espírito Santo, mas é o Espírito Santo que intercede por nós junto ao Pai. Oramos muitas vezes e não sabemos orar, e se vamos orar com as nossas próprias palavras, muitas vezes vamos começar a arrumar desculpa para aquilo que fizemos, outras vezes vamos nos penitenciar de tal forma que vai nos machucar muito. Então, nesta hora, o Espírito Santo entra, o Espírito Santo age com gemidos inexprimíveis, com línguas estranhas, e leva a real situação nossa até o Pai, de forma que o Pai possa compreender, o Pai possa nos auxiliar, o Pai possa nos perdoar. Então o Espírito Santo é nosso ajudador. O Espírito Santo está aqui neste mundo para habitar em nós, para ser um conosco, para nos conduzir à verdadeira vontade, a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. É o Espírito Santo que nos dá a certeza da salvação. É o Espírito Santo que nos dá a esperança de amanhã estarmos junto do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, junto do nosso Deus Pai Todo-Poderoso eu sou, junto do próprio Espírito Santo, nos reinos celestiais, junto do nosso Senhor, no reino de Deus, participando da grandíssima e santíssima Santa Ceia, estando face a face com o nosso Senhor, encontrando nossos entes queridos que estão junto de Deus. Irmãos, não é pouco, irmãos, estarmos nesse mundo com o privilégio de Deus ser o nosso Pai, de Deus ser o nosso Deus, de Deus zelar por nós, nos guardar, como é um privilégio muito grande, como é muito bom. Sabemos que estamos aqui, mas não pertencemos aqui, e que não estamos órfãos. O Senhor Jesus subiu ao Pai, mas deixou junto de nós o Espírito Santo, o Espírito Consolador, o Espírito que nos guia e nos guarda, o Espírito que não
não nos abandona, que nos protege a cada segundo de nossas vidas. É um privilégio muito grande, irmãos, podermos deitar e saber que mesmo dormindo, nós estamos sendo protegidos por um Deus que não dorme, um Deus que não erra, um Deus que não tarda e um Deus que não falha, um Deus que jamais nos abandona. Dura coisa são as pessoas que temem a morte, porque não sabem o que as esperam, porque não conhecem o Senhor Jesus Cristo, não aceitaram o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador, não têm a palavra de Deus como regra de fé, não confiam, não têm a esperança de que Jesus voltará e que se hoje for chamada, ela estará nos braços do Pai. Dura coisa, irmãos, dura coisa. Essas pessoas temem a morte, essas pessoas vivem amedrontadas, estas pessoas vivem sem paz, sem sossego. Agora nós, que já reconhecemos Jesus como Senhor e Salvador, que temos nosso nome no livro da vida, que trazemos em nós o Santo Espírito de Deus, nós temos o consolo, nós temos a fé, nós temos a certeza pela graça e misericórdia do Senhor, que um dia, se fecharmos os olhos aqui, o Senhor estará de braços abertos para nos receber e dizer: vinde, benditos de meu Pai, possuir por herança o lugar que vos está preparado desde a consumação do mundo. Creiam nisso, irmãos. Creiam nisso. A Bíblia é a nossa regra de fé. Jesus, Deus, o Espírito Santo, Deus Trino e Poderoso, é tão maravilhoso, é tão amoroso, que Ele não é um Deus de confusão, é um Deus de paz. E Ele deixou tudo escrito para nós. Nenhum de nós poderá chegar até o Senhor e dizer: Senhor, eu não sabia. Senhor, eu pensei que não fosse assim, porque o Senhor foi tão zeloso, tão cuidadoso, que inspirou homens para deixar tudo escrito para nós. A palavra de Deus está escrita, a palavra de Deus é verdade. Jesus veio ao mundo, sofreu e morreu na cruz por nós. Jesus nos reconciliou com Deus Pai Todo-Poderoso. Jesus rogou, Pai, que o Espírito Santo viesse e habitasse em nós. O Espírito Santo habita em nós. Irmãos, não tem como negar a presença de Deus. Não tem como negar a existência de Deus. Não tem como negar que a Bíblia é verdade, que a Bíblia é a palavra de Deus, porque a Bíblia está se cumprindo nos nossos dias. Nós estamos vendo, está se cumprindo. Não tem como negar, irmãos, que o Espírito Santo é o nosso ajudador. Porque quantas vezes estivemos a um passo de cometer um erro, que talvez não tivesse mais saída, nos levasse por um abismo que não tivesse volta, e o Espírito Santo falou conosco, o Espírito Santo nos direcionou, o Espírito Santo nos orientou, o Espírito Santo nos conduziu, o Espírito Santo nos livrou. Tudo pela graça e misericórdia do nosso Deus, pelo amor incondicional do Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo, pelo sacrifício de Jesus lá na cruz.